Graça e paz, queridos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Colossenses, uma vida centrada em Cristo. Nós já fizemos dois capítulos do livro de Colossenses e agora nós vamos procurar do capítulo 3 até o capítulo 4, procurarmos realmente encerrarmos a série, mas nós ainda temos pela frente aí pelo menos mais 6 encontros. Eu creio que vale muito a pena, né, nós estudarmos parte por parte deste livro e analisarmos a nossa vida na perspectiva cristã. No livro de Colossenses, capítulo 3, hoje nós vamos do versículo 1 ao 4, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Do capítulo 1 até o capítulo 2 de Colossenses, nós podemos ver a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez realmente por nós. Agora, do capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim: bom, se você entendeu aquilo que Cristo fez, e se pela fé você aceitar isto, isto tem que trazer uma transformação na sua vida, em todo o seu modo de viver. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fez ou se faz tudo novo. Então agora ele vai, a partir desse capítulo, colocar assim: olha, você aprendeu os 2 capítulos, agora vamos pôr em prática. Porque ele está dizendo assim: olha, se os falsos mestres estão errados, qual é o caminho que nós vamos seguir? Então ele vai apontar que Cristo ressuscitado é o caminho para a nossa nova vida. Então ele vai começar nos desafiando realmente a buscarmos as coisas que são do alto. Aqui se esforce, deseje, tenha isso como uma visão para você, tenha isso como o foco para você. Essa ideia de buscar, a palavra grega aqui, zetel, tem a ideia assim: olha, mantenha firme os seus olhos na ressurreição de Cristo. Ele veio, morreu, ressuscitou e agora ele ascendeu aos céus, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então comece a buscar nesta perspectiva do poder e da graça de Deus. Também ele vai dizer assim: olha, pense nisso, nas coisas que são do alto, tenha entendimento, né? A palavra aqui, pense, ela traz a ideia, ó, tenha entendimento, seja sábio através daquilo que já foi colocado. E aí então ele vai dizer também esse pensar aqui, nos capítulos 1 e 2, ele diz assim: olha, você entendeu? Então tenha a mesma opinião, tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma alegria de que o Cristo que ressuscitou é o Cristo que está conosco em toda a nossa caminhada. Seja como o próprio Jesus disse: olha, que seja feita a tua vontade, ó Pai. Então esse buscar e esse pensar é uma declaração de que nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós procuramos nos identificar com Cristo, chegarmos até a estatura, né, de varão perfeito, como diz Paulo ali no livro de Efésios, que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, que nós tenhamos maturidade realmente nos nossos relacionamentos a cada instante. William Hendricks, ele disse o seguinte, né? O cristão deve ser consistente, deve viver em conformidade com o fato de que Cristo foi ressuscitado, e em Cristo ele então tem esta nova vida. E é importante então eu fazer essa correlação. Se Cristo ressuscitou, então tudo aquilo que ele disse é verdade, e o que ele disse que é verdade pode se tornar uma realidade na minha vida. E através do
pensar e do buscar as coisas do alto, nós começamos a ter um novo objetivo nas nossas vidas. Por isso, as coisas deste mundo deixam de ter valor para nós. O sistema, né, deste mundo, nós percebemos e acabamos entendendo que eles não podem satisfazer aquilo que só Deus pode fazer. Como dizia Agostinho de Hipona, o nosso coração está tão inquieto e não encontrará nenhuma possibilidade de descanso a não ser no Senhor. Então, a partir do momento que nós entendemos a obra de Cristo, passamos a pensar e a buscar as coisas do alto, nós passamos a encontrar plena satisfação em Deus. Ele disse, olha, que nós teremos vida e vida com abundância. E tudo isso vem porque nós aprendemos, né, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a obra da cruz. Então, nós decidimos pela fé a buscarmos as coisas que são do alto. Como Jesus nos disse ali em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o reino de Deus passa a ser a nossa prioridade. Porque quando falamos de reino de Deus, e nós temos o nosso estudo sobre o Pai Nosso, depois você pode assistir, se você ainda não assistiu, o Pai Nosso, onde nós procuramos realmente entender que reino de Deus está correlacionado com a vontade de Deus, o querer de Deus, a visão de Deus, a presença de Deus. Então, ao buscarmos as coisas que são do alto, nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as coisas do alto vão trazer para nós uma nova percepção da vida, uma nova percepção das coisas que fazem parte da nossa vida e do nosso viver. A primeira coisa que, ao buscarmos as coisas que são do alto, nós passamos a ter é uma perspectiva da eternidade. Nós passamos a entender que a vida não é só no aqui e agora, sempre há um lá e um depois, nós temos a presença do Senhor também. Então, eu passo a ter a percepção da eternidade, a percepção da presença de Deus realmente nas nossas vidas. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Então, pela fé nós entendemos isto. Mesmo que em alguns dias, os nossos sentimentos parecem dizer que Deus não está nem aí conosco. Em alguns dias, nosso sentimento traz uma percepção de que talvez Deus esteja longe. Não. E também, ao buscarmos as coisas que são do alto e pensarmos nas coisas que são do alto, passamos a entender que podemos viver no sobrenatural de Deus. Nós podemos deixar de ter a vida apenas no natural. E no natural seria aquilo que vemos, aquilo que percebemos, e passamos a entender que há realmente um novo de Deus e nós precisamos aprender a viver neste novo de Deus. Então, ao pensarmos e buscarmos as coisas do alto, nós temos a percepção da eternidade, da presença de Deus e de que podemos estar realmente no sobrenatural de Deus. E aí, de acordo com ainda o livro de Mateus, agora no capítulo 6, o versículo 21, Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E ao buscarmos as coisas que são do alto, ao buscarmos e pensarmos nas coisas que são do alto, então nosso coração realmente estará na presença de Deus, aberto para o Senhor, para que a vida do Senhor possa estar fluindo em nós. Então, a partir do momento que nós entendemos e começamos a buscar realmente essas coisas que são do alto, as coisas que buscamos, se elas forem do alto e se elas tiverem a presença do Senhor e o Senhor reinar sobre nós, com certeza nós teremos a alegria, nós teremos a paz, nós teremos tudo aquilo que for necessário para a vida e para o viver. Porque a partir do momento que eu busco as coisas que são do alto, eu entendo, sim, Jesus veio a este mundo, Jesus é o Jesus histórico, ele tem toda uma história, toda uma trajetória, mas também ele é filho de Deus. Ele é humano, mas ele é divino. E aí então, aquilo que Jesus disse ali em Mateus 28, verso 18, depois do momento da ressurreição, diz, toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. Então, eu busco e penso nas coisas que são do alto para que eu possa viver melhor aqui embaixo. Se eu não tiver essa transição do pensar e do buscar as coisas que são do alto, eu não consigo viver nesse mundo. Esse mundo é complicado, pessoas complicadas, um sistema maligno, oposições para todo lado. Como dizia Rui Barbosa, o ser honesto parece algo vergonhoso nos nossos dias. Ser íntegro é uma palavra que perdeu realmente a dimensão de que uma pessoa honesta, uma pessoa séria, ela tem valor. Hoje parece uma raridade em nosso mundo. Então, a partir do momento que eu penso nas coisas que são do alto, eu busco as coisas que são do alto, e eu tenho realmente a disposição e a ousadia para viver neste mundo aqui embaixo. Então, nós estamos, como diz Paulo no livro de Efésios, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse assentar é uma ideia de que a nossa vida está realmente, como ele diz aqui no versículo de número 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. A partir do momento que eu penso e reflito sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e a minha vida está ligada agora totalmente na presença de Jesus. Então, se Jesus está nos céus, eu também estou ligado aos céus através de Jesus. E através dessa ligação com Jesus nos céus, nós vivemos aqui na terra. E esse assentar nas regiões celestiais, nós podemos dizer assim, que nós, junto com Cristo, estamos acima de todo principado e potestade, por todo sempre. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estaremos nos revestindo, de toda a armadura de Deus. E então nós vamos poder resistir no dia mau. Vamos poder fugir das astutas ciladas do inimigo. E então Paulo também, ele nos diz ali, no capítulo 4 de Efésios, se eu penso nas coisas que são do alto, e eu então busco essas coisas que são do alto, ele vai falar assim, andai de maneira digna. Então aqui embaixo na terra nós vamos poder andar de maneira digna, diante das pessoas, não vamos ter nada do que nos envergonhar. Paulo diz em Romanos, se você não quer temer as autoridades, não quer temer o juiz, ande de maneira digna. Então o nosso andar vai realmente revelar que nós estamos na presença do Senhor. O nosso andar, o nosso falar. Assim como Pedro, algumas pessoas o reconheceram, olha, mas você fala igual o mestre, então você parece que é um discípulo de Jesus. Então, pelo falar de Pedro, as pessoas começaram a reconhecer que ele era um discípulo, tinha sido um discípulo de Jesus, embora Pedro negasse, o seu falar o denunciava. Então, o nosso falar vai revelar que somos discípulos do Senhor, o nosso andar vai revelar que nós somos discípulos do Senhor. Então, perceba, ao pensar e buscar as coisas que são do alto, nós vamos estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como diz Paulo, capítulo 4 de Efésios, nós vamos andar de maneira digna. E uma das coisas que me chama a atenção, ainda dentro dessa perspectiva de Efésios, é que no capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer assim, então você vai poder estar firme. Então, perceba os passos, você vai estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. A partir do momento que você assenta com Cristo nas regiões celestiais, você pode andar de maneira digna neste mundo. E andando de maneira digna, você também vai poder permanecer firme, vai resistir nos dias maus, vai permanecer inabaláveis. Aqueles que estão na presença do Senhor, diz o salmista, é como os montes de Sião que não se abalam jamais. Então, será que nós temos buscado realmente a presença do Senhor a cada dia? Ou temos procurado a renovação do nosso espírito, o andar em amor,
e andar como filhos da luz. Tudo isso Paulo ele vai falar na sua carta ali de Efésios, no capítulo 4. Então perceba a correlação que há entre Colossenses e Efésios, para que nós possamos realmente entender isso. Nós fomos, como Paulo também ele coloca aqui, nós morremos, porque morremos. A morte de Cristo também é a nossa morte, como também a vida de Cristo é a nossa vida. E é interessante, muitas vezes eu até acredito que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas agora Cristo vive para a nossa santificação. Cristo vive em nós e Ele em nós é a santificação. É o que Paulo fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, que diz que Ele, no caso Jesus, se tornou da parte de Deus para nós. E entre os elementos que são citados aí diz, e Ele se tornou para nós santificação. Então, santificação, na verdade, é a presença de Jesus em nós. Nós fomos sepultados com o Senhor e agora passamos a viver no poder da ressurreição. Então, desta forma, nós vamos focalizando, vamos ter como foco e vamos nos concentrar naquilo que realmente vale a pena em nossas vidas. É como diz o escritor de Hebreus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor da nossa fé. A nossa mente passa a se direcionar para as coisas de Deus. E ao entendermos a palavra de Deus, os feitos de Jesus, nós vamos tendo a nossa mente renovada. E então nós não vamos apenas buscar as coisas que são do alto, mas nós vamos viver estas coisas que são do alto. Como eu disse, nós teremos a perspectiva de realmente da eternidade, do sobrenatural de Deus, da presença de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 20, Paulo diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, Paulo ele está nos chamando a atenção, olha, você agora é um cidadão do reino. Então, se eu sou um cidadão do reino, eu preciso entender toda a dimensão do que significa ser um cidadão. Se você pede a cidadania de um outro país, nós temos muitas vezes pessoas pedem cidadania portuguesa, italiana, alguns vão para os Estados Unidos e lá eles querem se tornar cidadãos daquele país. Então você tem que fazer todo, vamos dizer assim, um curso, aprender o que é ser um cidadão daquele país, faz um juramento de que você vai seguir as regras daquele país, enfim. Então, se nós somos cidadãos dos céus, somos cidadãos do reino de Deus, será que nós entendemos como deve ser a nossa postura? Nós morremos com Cristo. E se morremos, Cristo também o nosso passado morreu. Lembre-se, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Nós fomos crucificados com Cristo para vivermos com Ele em novidade de vida. Nós nos tornamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E como eu coloquei aqui essa expressão, eu queria ainda trabalhar, que é de Colossenses aqui, que fala da nossa vida que está oculta em Deus, em Cristo, que é o versículo 3 aí do capítulo de Colossenses que nós estamos estudando. A ideia aqui nós estamos numa proteção. Se você está em Cristo, a sua vida está oculta. Por isso, nas cartas de João, diz que o Senhor cuida de nós, nos guarda e o maligno não nos toca. Eu sei que nós temos o maligno, esse mundo mau, nós temos o diabo, nós temos o mundo, a carne, enfim, mas nós temos uma proteção, que é a pessoa do Senhor.
Como diz o Salmo 139, versículo 5, o Senhor me cerca pela frente, por trás e por cima coloca as suas mãos. Eu penso assim, seria como se, imagine a sua mão como uma concha, então o Senhor coloca a mão aqui atrás de você e aí coloca na frente e por cima. Quer dizer, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade excelsa, trabalhando para nos guardar. Nossa vida está escondida em Cristo. Quando eu tenho a percepção de que realmente eu ressuscitei juntamente com Cristo, todas as benesses, as bênçãos que advêm desse fato, passa a ser realmente algo que vai ser parte do nosso viver, da nossa vida. No capítulo 13, versículo 5 do livro de Hebreus, eu gosto muito dessa expressão. Primeiro, ele começa dizendo assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, perceba-se, a nossa vida vai ser uma vida simples, nós vamos ter contentamento com aquilo que temos. Por quê? Porque a palavra de Deus traz para nós o sustento, traz para nós a segurança e a nossa vida passa a estar segura, protegida na pessoa do nosso Deus. Deus, Ele é o nosso auxílio. De séculos e séculos, Deus continua sendo o nosso auxílio. Há um hino de Isaac Waltz, de 1719, e ele baseou o seu hino no Salmo número 90, ali de 1 a 5, e ele então, numa das estrofes do seu hino, que é assim: Deus é o nosso auxílio, Isaac escreve o seguinte: à sombra do teu trono habitam seguros os teus santos, o teu braço sozinho é suficiente e nossa defesa é certa. Olha que riqueza desse hino. O autor reconhece a partir da palavra de Deus, porque, como eu disse, é baseado no Salmo 90, que a sombra do teu trono, ou seja, o Senhor está no trono e Ele reina soberano. E aí então diz: habitam seguros os teus santos. Nós passamos a ter segurança em Deus, em Cristo. E o que me chama a atenção é quando o autor, então, ele diz aqui: o teu braço sozinho é suficiente. A destra do Senhor, a mão do Senhor é forte. Cristo, então, Ele é a fonte da nossa vida e Ele manifesta e torna visível aquilo que era invisível. E nós podemos, então, descansar, nós podemos ter segurança, podemos ter alegria, mesmo e apesar de todas as adversidades. E na versão transformadora, nós temos aqui o versículo 4, na nossa tradução revista atualizada, que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Na tradução transformadora diz assim: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então, quando Cristo aparecer, nós vamos não só vê-lo, mas nós vamos desfrutar de toda a alegria, de toda a paz que há no Senhor. Cristo, Ele é a nossa vida. Por isso, o nosso estudo é uma vida centrada em Cristo. Paulo, ainda no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 8, ele diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nossa união com Cristo. É isso que os primeiros versículos do capítulo 3 de Colossenses traz para nós. Nossa união com Cristo, na morte e na ressurreição. E quando falamos da ascensão, que Cristo subiu aos céus e Ele agora senta à direita do Pai, a ascensão nos traz também uma dimensão: haverá um retorno.
O Cristo que subiu será o Cristo que descerá a este mundo para nos resgatar. Então, como cristãos, nós somos chamados a viver uma vida realmente centrada em Cristo. E isso significa colocar Cristo realmente no centro das nossas vidas, ao invés de qualquer coisa que possa ter neste mundo. Nós passamos a buscar realmente o Senhor, e aí, então, através da sua graça, através do seu poder, nós podemos viver uma vida nova. Lembre-se, a sua vida está oculta em Cristo. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz a antiga canção, é direito nosso, é nossa herança. Que nós possamos nos apropriar pela fé de tudo aquilo que Cristo já tem feito por nós. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, faça isso ou faça aquilo. Há muitas vezes uma necessidade em nossos corações. Mas eu penso, se tão somente nós pedíssemos, Senhor, manifesta na minha vida o que o Senhor já fez, com certeza a nossa vida seria uma vida muito mais frutífera, muito mais abençoada. Que a nossa vida possa estar centrada em Cristo. Receba este momento de oração e diga, Senhor, manifesta na minha vida, manifesta na minha família, tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu sei que eu tenho alguns pedidos, mas se o Senhor manifestar aquilo que o Senhor já fez, com certeza, talvez eu nem precise pedir mais nada, porque o Senhor é todo suficiente. E o seu braço sozinho é suficiente para me guardar e para prover aquilo que for necessário. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Rogamos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja em nós. Manifesta realmente tudo aquilo que o Senhor já fez, através da tua morte, ressurreição, ascensão e com certeza o teu retorno. Que a tua presença seja aquilo que vai iluminar nossas vidas. Que a tua presença enriqueça nossas vidas e traga para nós realmente, Senhor, aquela vida abundante para que nós possamos expressar a este mundo a tua luz, a tua graça e o teu amor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.